sejam bem-vindos a mais um programa da revista Green Build ao vivo aqui pelos estúdios da UTV São Paulo. Eu sou Alan Banas, hoje dia 10 de fevereiro, batendo 2 horas e 8 minutos aqui no meu relógio. Boa tarde, Andréia, tudo bom? Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa, é um prazer estar aqui novamente. Andréia dividindo aqui a bancada comigo, o bate-papo de hoje no programa da revista Green Build, mas ao mesmo tempo, muitas vezes o João Marcelo divide aqui a bancada com a gente, o próprio Marcos Casado também do setor, mas a Andréia aqui dando o ar da graça, né, Andréia? Isso aí. Eu tenho aqui um recadinho rápido aqui, a própria UTV tem passado por algumas mudanças e o acesso bate-papo que ficava com vocês que acompanham a programação ficava pelo chat, na verdade, o chat da UTV. Mas agora a gente vai acompanhar todo o bate-papo, como o programa é ao vivo, tudo que vocês quiserem falar aqui com a gente, basta entrar no Twitter, digitar hashtag TV da internet, a gente passa a acompanhar aqui. Ou a hashtag GreenBuildingBR, as duas também o acesso aqui, eu chego aqui no meu iPad e eu posso ler a pergunta de vocês, fazer com que vocês participem de todo o processo da programação nesse bate-papo, mais ou menos de 50 minutos. Eu quero aproveitar para dizer e mostrar a edição atual da revista Green Build, essa de capa verde, que é a edição especial do prêmio. Porém, a outra edição já em gráfica é a edição do anuário, onde levantamos tudo do setor, né, Andréia? Vocês fizeram um trabalho magnífico, onde fizeram toda a levantação de LEED, Aqua, certificações pelo mundo, não é verdade? Isso. Um trabalho bem de pesquisa. Tem bastante coisa bacana, acho que o pessoal vai gostar bastante. Vale a pena. Então essa edição ela já em gráfica, porém ela ficará com um acesso liberado gratuitamente no nosso portal, que é o revistagreenbuild.com.br. Eu quero dar boa tarde para o nosso convidado de hoje, o Mauro Passos, ele é presidente do Instituto Ideal, que é um instituto para desenvolvimento de energias alternativas na América Latina. Mauro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Andréia. Boa tarde aos telespectadores. A gente conversava aqui, Mauro, primeiramente agradecer a sua participação, a gente conversava sobre tecnologias e tudo mais, e você trabalha justamente num setor aí que tecnologia é tudo, né? Hoje a questão que a gente está mais assim envolvida com a questão fotovoltaica, porque sempre há uma certa confusão quando se fala em energia solar, né, porque as pessoas associam muito isto à energia solar para aquecimento da água, né? O que a gente está empenhado no Instituto, e é um projeto que a gente acredita muito, é na energia fotovoltaica, aquela que o sol é transformado em energia elétrica. Né? Não é o sol usado para o aquecimento da água, mas sim para a produção da energia elétrica direto na sua casa. Mauro, a tua vinda aqui acaba calhando com o momento em que passa o nosso Brasil. A gente vai discutir aqui, o programa está aberto aí justamente para a gente falar de tudo. Porém, eu queria antes voltar um pouquinho e que você se apresente, como é que surgiu a ideia de criar um Instituto Ideal, isso quando foi e quem esteve envolvido nesse processo inicial. O Instituto foi criado até faz agora em dia 12, acho que é quarta-feira, dia 12, 7 anos. E a sede dele fica em Florianópolis. Ele foi criado justamente com essa ideia de se promover a questão das energias alternativas, não só no Brasil, mas também aqui na América Latina. Nós temos uma diretoria que, além de mim, tem o professor Ricardo Ritter, que é da área solar e da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor João Pinho, da Universidade Federal do Pará. E nós temos hoje um conjunto de convênios e articulações com países de fora. Promovemos anualmente um concurso sobre eficiência energética e energia renovável. Esse foi um projeto piloto que se iniciou há 5 anos atrás em Santa Catarina e, para nossa felicidade, estamos fechando agora os trabalhos que estão vindo de toda a América Latina, já que esse concurso, depois de ter passado pelo concurso nacional, passamos pelos países do Mercosul e chegamos agora na América Latina no ano passado. Nós recebemos 69 trabalhos de pós-graduação nessa área e vindos de 12 países diferentes da América Latina. Para a primeira experiência continental que se fez, foi um resultado bastante positivo e a premiação desses trabalhos, que são cerca de $50 mil distribuídos em prêmios, vai ser feita agora em maio, num evento que nós promovemos anualmente na Universidade Federal de Santa Catarina. Olha só que bacana. Tem uma ideia de quantas instituições envolvidas nesse processo? É difícil te dizer assim, porque esse número a gente tem no controle, mas eu imagino, né, que deva ter envolvido mais de 40 universidades. Né?
Isso é bacana, porque é uma bela movimentação no mercado. Né? E o interessante, Alan, disso é que a gente vai, com o tempo, né, conhecendo e formando uma rede do conhecimento. Então, nós vamos, por exemplo, saber que país está pesquisando o quê, que universidade, qual é o professor orientador do trabalho acadêmico. Né? Os prêmios não são só para os alunos, mas também para o professor orientador. Isso também qualifica mais o trabalho. A própria instituição ganha com isso. Ganha também, com isso. Então é uma coisa muito, muito legal de que tá todos os trabalhos premiados ou selecionados, nem todos são premiados, mas selecionados, vão para um livro. Esse livro é publicado tanto em português quanto em espanhol. Nós distribuímos para todos os países que são parceiros desse projeto. Nós temos hoje 5 instituições latinas que nos auxiliam na divulgação, promoção e na própria seleção dos trabalhos. Então, a gente está bem, assim, se consolidou esse projeto. Para ser um projeto continental, é um desafio enorme, dá para perceber a dificuldade que é de se comunicar com todos, mas a gente acredita que esteja no caminho certo. E o Instituto pode usufruir dessas pesquisas? Pode... Sim, tudo que se faz, até é importante a tua pergunta, André, porque tudo que se faz no Instituto, nada é cobrado. Né? Nós não temos, por exemplo, a tradição de ficha de inscrição. Hoje, por exemplo, a gente sabe que tem uma série de seminários e eventos nessa área no Brasil inteiro, mas muitas vezes a taxa de inscrição é tão alta que impede que um estudante possa frequentar aquele seminário ou conhecer o que está sendo ali apresentado. Então, a gente tem também como princípio, né, de que todas as nossas atividades são gratuitas, justamente para possibilitar aqueles que têm alguma dificuldade de pagar uma taxa de inscrição que o mercado cobra, possa assistir também. Né? Então, isso também tem ajudado bastante. Nós fazemos evento com 500, 600 pessoas, né, que dificilmente teriam condições de pagar, né, uma taxa de inscrição que está sendo cobrada. Como é que acaba sendo o foco desses projetos? Porque eu até acredito que um pouco a pergunta do que a Andrea fez é se esses projetos podem ser usados por vocês ou por empresas futuramente. Qual que é o foco que vocês dão para nós já temos, assim, de trabalhos que foram produzidos em concursos passados, né? Até um foi de um biodigestor, que foi utilizado depois por uma indústria. A relação que se dá depois do concurso é uma relação do estudante, o seu orientador e a indústria. Né? Aí o Instituto não faz nenhum tipo de aproximação comercial, coisas desse tipo, a gente não atua. Aí uma relação direta. Acredito que deve ter um interesse bastante por baixo da indústria posteriormente, né? Com certeza, com certeza. E às vezes a gente para pensar, são 3 os premiados, porém, acredito eu, não tive acesso, mas que às vezes você pode aproveitar 10, 15 ou até mais projetos, não é? Que podem não ter saído com algum entre os 3 primeiros, mas podem ter algum benefício, né? Sem dúvida, Alan. Todos os trabalhos ficam disponibilizados no nosso site, né? Aqueles que são premiados é que vão para o livro, mas os outros que não foram selecionados ficam disponíveis no site. E pode, inclusive, um interessado encontrar num trabalho que não foi selecionado justamente o assunto que ele queria encontrar. Né? Então, porque isso a gente não tem como mediar. Inclusive, a própria comissão organizadora, ela envolve avaliadores de outros países. Né? Então, também tem ali a questão cultural, né? A questão, por exemplo, da biomassa, em alguns países ela é mais evoluída que outros. A própria questão solar, que a gente está bastante empenhado, tem países hoje que estão num estágio mais adiantado do que nós. Isso, inclusive, permite à pessoa que esteja interessada a conhecer um pouco da realidade energética da América Latina, que, infelizmente, é muito desconhecida por nós. A gente já não conhece direito a nossa matriz, imagina de países vizinhos. Né? Então, isso também faz com que uma empresa ou um investidor possa se interessar ou não por investir em determinado país, uma determinada tecnologia que ele eventualmente tenha até desenvolvido aqui. Quais são os países exemplos lá fora e como que a gente pode aproveitar a experiência desses países aqui no Brasil? Olha, por exemplo, na questão solar, eu identifico, né, já como países que estão à frente desse processo, o Chile, México, Peru e Uruguai. Né? E até interessante o porquê, né? Que são países que têm uma condição energética um pouco diferenciada da nossa e que procuram, nessa fonte de energia,
uma resposta às suas necessidades, às suas demandas, né? Então, por exemplo, no caso do Chile, é um país que tem um consumo considerável, né? Tem um crescimento anual de consumo da ordem de 5%, 6%, um país que não tem a condição hídrica que nós temos, né? Um país que também não tem petróleo, não tem gás, então é um país extremamente dependente sob o ponto de vista energético, né? Ele tem uma relação até às vezes conflituosa com a Argentina, que é uma das que o abastece de gás, mas então ele tem que ter uma outra compromisso com a questão solar, até porque ele tem uma condição de insolação muito boa, tem um espaço extremamente favorável para a implantação de plantas solares, que é o deserto do Atacama, e tem essa necessidade impositiva de consumo de energia, né? Então, ele com certeza ele vai ter um crescimento exponencial na questão solar, o Chile. O Uruguai, né, tem essas mesmas condições de dependência que o Chile tem, e é um país também bastante ensolarado, porque a própria bandeira é um sol, né, e também tem dificuldade de hidroeletricidade, usinas térmicas, carvão também não tem, gás, petróleo também não tem. Então, quando o país está nessa condição, o custo da energia não é uma coisa tão determinante, né? Diferentemente da situação do Brasil. O Brasil tem uma matriz que tem hidroeletricidade, tem biomassa, tem hoje um parque eólico considerável, a indústria eólica se desenvolveu muito nos últimos 2 anos. Então, toda vez que a EPE, que é a Empresa Brasileira de Planejamento Energético, inclui um novo leilão e inclui uma nova fonte, essa fonte está disputando em preço com outras já consolidadas e estabelecidas. Então, por isso que a gente tem alguma dificuldade de incorporar a energia solar na nossa matriz. Uma novidade para esse setor foi agora o governo de Pernambuco, que criou um leilão específico para a questão solar, e isso já está, inclusive, movimentando o mercado. Eu acredito que com um leilão específico em Pernambuco nós vamos ter novidades, nós vamos ter plantas solares no Brasil, porque ele está possibilitando, né, que essa fonte se viabilize, dando preço para que o investidor remunere o seu investimento. Mauro, quando eu comentei aqui no começo do programa, até hoje todo mundo tem acompanhado nos jornais, enfim, na imprensa, que o Brasil passa por um momento aí, situação de queda de energia e tudo mais, culpa aqui, culpa-se ali. É visto que em outros países de primeiro mundo a energia fotovoltaica ela já é bem avançada. O que falta no Brasil exatamente? Aí a gente pode, não sei se a gente entra numa questão um pouco política, um pouco de incentivo por parte do governo ou da iniciativa privada, para que esse tipo de energia consiga se desenvolver mais rápido. Que, no seu modo de ver, na sua opinião, o que falta para nós? Olha, Alan, eu acho que falta primeiro vontade de se fazer. Tecnologia, né? Nós temos. Tecnologia ou não se tem no momento, mas se importa. Tá. Né? Como também não se tinha tecnologia quando se criou os leilões eólicos. Hoje, praticamente todos os grandes players da área eólica estão estabelecidos no Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de pás. Fica, inclusive, aqui em Sorocaba. Eu vejo bastante, né? Por exemplo, desculpa de atrapalhar, eu passo pelo Porto de Santos, eu vejo as pás entrando ali. Exporta para o mundo todo. Né? Temos a questão de torres também resolvida. Né? O que faltava é a questão de construção de aerogeradores, que também agora tem a Vobin, ali também fica em Sorocaba. Agora tem uma outra fábrica da INPSA, que é uma empresa argentina no Rio Grande do Sul. E temos também uma fábrica da Gamesa no Nordeste. A gente está com toda a cadeia hoje sendo produzida no Brasil. Né? No caso solar, a única experiência que se tem de fabricação aqui no Brasil é da antiga Tecnometal, que ficava aqui em Campinas, né? Uma empresa que está no mercado já há muito tempo, mas ela precisa também de ter garantias de que esse mercado vai realmente... Evidente, senão tu não vai ampliar a tua produção para um mercado que ainda está incipiente ou incerto. Né? Eu acredito muito de que o fato novo que é esse leilão de Pernambuco, vai mexer com tudo isso. Dá um empurrãozinho. Com certeza, porque já está se falando em 200 megawatts. 200 megawatts é bastante, sob o ponto de vista da situação que nós temos hoje. Já é um grande salto que está se dando. E uma outra coisa que eu vejo também é que o próprio governo federal ficou um pouco em dívida em relação à questão da iniciativa que o governo de Pernambuco tomou. Né? Então, eu acredito que a EPE, que é o braço de planejamento energético do governo federal, vai em breve lançar um leilão
nacional para a questão solar. E com isso o mercado vai começar a dar resposta. E tentando complementar a tua preocupação e ajudar também na compreensão das pessoas sobre a questão solar. Se você for olhar um sistema hídrico como o nosso, que está hoje passando por uma série de dificuldades, até mesmo de reservatórios de água para abastecimento da população, né? Tudo isso está associado ao quê? A um período de falta de chuva e de bastante insolação, né? Então, a insolação ajuda ao reservatório baixar por causa da transpiração, evapotranspiração da água. Né? Então, o casamento da energia solar com a situação que nós estamos enfrentando hoje, ele é um casamento perfeito. Perfeito. Porque você vai estar gerando energia solar, com isso você está impedindo ou evitando de se depressionar o reservatório, você está poupando água com isso, né? Mantendo os reservatórios num nível mais satisfatório. Então eu vejo assim que a energia solar, ela cumpre um papel de complementariedade ao nosso sistema, muito importante, que infelizmente ainda não foi percebido pelo governo. Eu vou chamar até, nós temos que falar muito aqui, eu tenho inúmeras perguntas, eu queria até fazer uma pergunta complementando aí o que você me disse, Mauro, mas eu vou chamar um breve comercial, nós estamos com um probleminha no áudio rápido, como é ao vivo o programa, eu chamo esse breve comercial, aqui em 2 minutinhos a gente está retornando. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
Retornando aqui aos estúdios da UTV São Paulo, o nosso áudio aparentemente normalizado, era no microfone do nosso convidado, né? Se não ouve nosso convidado, não tem programa. Mauro, comentávamos sobre aqui a importância da energia fotovoltaica, falávamos também sobre parques eólicos, no intervalo também aproveitávamos nesse bate-papo, mas eu queria até entrar um pouquinho mais a fundo, né, da importância de termos isso, algumas leis de incentivo, talvez um pouco o governo acordando para isso, que é a geração de microenergia. Fala dessa forma que fala, microgeração de energia. Geração distribuída. Isso. Como é que você vê esse novo incentivo? Obviamente nós aqui da imprensa estamos acompanhando, mas isso ainda não foi tão divulgado. Como é que funciona isso? Como é que você vê, Mauro? Uma das coisas novas que foi do ano passado é a resolução da ANEEL 482, que, para o meu modo de ver, foi uma coisa assim revolucionária. Ela está permitindo a que cada pessoa, seja de consumo comercial, residencial, possa gerar a sua própria energia, né? Então, ele pode ser um gerador, né, de energia, que era uma coisa que nós nunca até então tínhamos, né, no Brasil. E com isso, ele pode, inclusive, o excedente que ele estiver produzindo, ele pode comercializar, ele pode colocar na rede e compensar aquele excedente em 3 anos. Eu acho assim que falta realmente informação, por isso eu acho que a importância da gente estar aqui com vocês, né? Porque isso é uma coisa, além de ser inovadora, ela é extremamente atraente para a pessoa física ou jurídica. Com certeza. Porque dentro tanto do CNPJ quanto no teu CPF, você pode, estando dentro da mesma concessionária, você pode contrabalançar. Vou dar um exemplo aqui para o caso de São Paulo, que eu acho que é bem ilustrativo. Se você tem uma casa na praia, por exemplo, e usa muito pouco, praticamente no verão, eventualmente no final de semana, um feriadão, alguma coisa desse tipo, se esse teu telhado lá no litoral de São Paulo estiver solarizado, ele vai estar praticamente durante 10 meses gerando energia e te produzindo um excedente considerável, porque você não está lá, né? Então, você pode pegar aquele acumulado que a sua casa gerou no litoral e abater do seu apartamento aqui em Pinheiros. Estou vendo que é o vínculo CPF, que nem você falou, que gera essa... Que gera essa possibilidade. E não é só o CPF, o CNPJ também. Olha só que fantástico. Você pode ter uma indústria, né, em Sorocaba, que tem um imenso telhado, esse telhado está sendo solarizado, toda a energia excedente pode estar sendo abatida do escritório dessa indústria aqui na Paulista. Tá. Né? Então, essa condição que eu acho que pouca gente sabe, também seria um atrativo imenso para essa questão energética, né? Que isso foi possibilitado através da Resolução 482. Nós, inclusive, vou deixar aqui com vocês, por favor, né, até para efeito de conhecimento, nós produzimos 2 cartilhas, né? Uma inicial que procura mostrar a diferença da eletricidade solar para aquela eletricidade que eu já tinha comentado antes para aquecimento d'água, que as pessoas fazem algum tipo ainda de confusão. Né? E depois a gente fez uma outra cartilha, né, que como faço para ter eletricidade solar na minha casa. Então nós criamos inclusive um mapa. No nosso site você pode acessar isso, o site é americadosol.org. Tem esse mapa aqui também? Aqui não está o mapa, tá. Aqui não está o mapa. E ali estão todas as empresas cadastradas que podem fazer uma espécie de orçamento para você, ou pode, inclusive, dar um pouco mais de informação. Uhum. Essas cartilhas são distribuídas para essas empresas, para colégios, para escolas, gratuitamente. E, em paralelo, nós criamos, que eu acho assim, uma coisa muito interessante, que você pode fazer na sua casa. Nós criamos um simulador solar. Esse simulador, você pega a conta de luz da sua concessionária, coloca ali os dados e você vai ter uma resposta imediata, de segundos, né, de quanto a sua casa pode gerar de energia, quanto ela pode acolher de placas fotovoltaicas, quanto mais ou menos isso vai lhe custar e que tempo mais ou menos de retorno do seu investimento você vai ter. Isso é na internet? Tudo na internet. Olha só que bacana. Em minutos você já Em segundos. Em segundos. Vamos passar esse endereço então, Mauro? É www.americadosol.org.
americadosol.org. Nesse nosso site você vai ter o simulador, clique lá simulador e vai ter acesso, bota as contas da sua luz. Eu mesmo vou fazer isso. Vai fazer isso. Eu vou dizer que deu uma aumentadinha esse mês devido ao ar-condicionado, né? Com certeza o ar-condicionado dessa vez está facilitando, né? E uma outra coisa, já que tu falasse em ar-condicionado, né? O casamento da energia solar com o calor é umbilical, né? Se você tem, por exemplo, um shopping, se você tem um supermercado, você está consumindo nesse momento uma quantidade de energia fantástica para manter aquele seu ambiente refrescado, vamos chamar assim, né? Mais agradável. Você poderia estar com as suas placas gerando a energia que o seu ar-condicionado está consumindo. Você podia estar evitando um consumo de uma energia que está no sistema, utilizando a energia que você mesmo está produzindo na sua residência, no seu estacionamento. Uma energia limpa. Limpa. E por que não usar em estacionamentos, Alan? Né? Além de você estar gerando para dentro do estabelecimento, seja ele shopping, seja ele supermercado, aeroportos, né? Você está dando conforto ao usuário, porque tanto na chuva ele estava abrigado, quanto no sol ele está na sombra, e está gerando lá para dentro. Então, eu hoje acredito assim que não é mais possível alguém pensar num estacionamento que esse estacionamento não seja solarizado. E você acha, então, que no futuro cada estabelecimento, cada casa vai fazer sua geração? Com certeza. A tendência vai ser essa, porque não existe energia barata. Eu sou muito otimista quanto a isso também. Com certeza, por uma razão muito simples, a energia nunca vai ser barata, né? Hoje, por exemplo, a gente está pagando pelas térmicas que estão sendo acionadas. Ou, em outras palavras, a gente não sabe mais que tarifa a gente está pagando. Porque se te disserem que a térmica foi acionada, tu não vai fazer conta para ver se ela realmente foi. Então, tu vai ter impacto na tua tarifa por causa do quê? Por causa que as térmicas foram acionadas e os reservatórios estão despressionados. Justamente a resposta da energia solar. Porque você pode evitar de acionar térmica tendo uma usina solar à disposição. E tendo uma energia solar, você está evitando também que o seu reservatório depressione. Então, quando a tarifa subir, você vai fazer as contas, entrar lá no nosso simulador e vai ver que o tempo de retorno do investimento que você tem que fazer vai ser menor. Eu com certeza vou ser um dos que vou acessar, justamente para ter essa ideia aí. Tem 18 mil acessos por mês. Olha só. Para ter a ideia da curiosidade que está em torno dessa tecnologia. Não, vamos fazer de tudo para divulgar também, pode contar com a revista Green Building justamente para a gente fazer isso. Agora, essa questão da energia fotovoltaica, eu enxergo N motivos. Você tem aí, a gente já discutiu o incentivo do governo, eu vejo também um pouquinho da cultura do brasileiro também, que não tem muito disso, né? E o porquê que o brasileiro, isso o consumidor final, não coloca na sua casa? Quais são as principais perguntas ou questionamentos? É o dinheiro? É muito caro? Em quanto tempo vou ter isso de retorno? Eu tenho espaço para isso? Então vou colocar no jardim, no telhado, enfim, em alguns pontos. Quais são as objeções que vocês, através do Instituto, Mauro, encontram para um consumidor final falar, eu não vou ter? Eu acho assim, que tem um pouco de tudo que tu falaste. Né? Tem um pouco de tudo. Tem uma questão da cultura. O trabalho não é fácil. Né? Tem um pouco da cultura, né? Que você já tem a energia disponível. Né? E é muito prático. Chega na casa, acende a luz, está ali com a energia, tu não sabe de onde ela está vindo, se está vindo de Tucuruí, se está vindo de Itaipu, de algum lugar, mas ela está disponível. Né? Então, isso é uma coisa que dificulta um pouco a incorporação de uma ideia de eu me tornar gerador da minha energia. Né? É uma coisa que é provocante, mas também é um pouco ameaçadora. Porque se eu já tenho uma situação resolvida na minha casa, por que eu vou me arriscar em botar uma coisa aqui em cima do meu telhado? O que eu ganho? Né? O que eu ganho com isso? Então tem essa questão a ser vencida. Né? Uma outra coisa também é a inovação. Toda inovação ela tem uma certa tempo do convencimento. Né? E nós estamos, inclusive, com um projeto que a gente está chamando de 50 telhados, né? Que é um projeto justamente para que cidades assumam que vão ajudar em que cada cidade tenha 50 telhados solarizados. Isso já está mexendo bastante com as pessoas, já está tendo-se resposta em torno disso, tem prefeituras interessadas em ajudar, há possibilidade, inclusive, de quem fizer isso venha a ter desconto de IPTU. Cidades do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro.
né? Então já está criando um clima em torno disso, que é o projeto que a gente está chamando de 50 telhados. É um projeto, inclusive, que começou em Uberlândia, não foi de nossa iniciativa, foi uma empresa que criou esse projeto lá em Uberlândia, e em função da dimensão que a coisa tomou, eles resolveram repassar para nós, porque era uma empresa local de Uberlândia, ela não poderia estar atendendo isso, então a gente está fazendo essa tarefa de disseminação, né, desse projeto, muito criativo e muito interessante. E o selo solar é um outro dado que nós também criamos, que é uma forma, de alguma maneira, identificar aquela pessoa que instalou uma planta solar na sua atividade comercial ou residencial com essa inovação, né? Então, por exemplo, um determinado supermercado em Florianópolis se solariza e ganha o certificado solar, né? Aquilo vai ser um instrumento que ele pode trabalhar, né, na busca de clientes em função disso, né? Eu, por exemplo, se eu souber que tem aqui um São Paulo, um shopping ou um supermercado com estacionamento solarizado, com telhado solarizado, a tendência minha, até por envolvimento com essa causa, é ir fazer a minha compra lá, né? Então isso passa a ser também um diferencial, né? Para vocês terem uma ideia, tem uma rede de supermercados francesa que hoje já tem mais de 7.000 vagas de estacionamento solarizados na Europa e que pretende trazer essa política para cá também para o Brasil, porque ela também está presente aqui, essa rede. Agora, se isso é possível na Europa, onde às 5 horas da tarde, às vezes é noite, em determinada época do ano, né, por que não se usar isso aqui no Brasil? E no caso do estacionamento, eu vejo assim que a relação tempo de insolação e consumo de ar-condicionado está muito associada aqui no Brasil, coisa que às vezes na Europa nem há tanta necessidade de ar-condicionado dentro do estabelecimento, porque a temperatura média já é bem mais baixa do que aqui. Aqui é um país de insolação, é um país quente, tropical. O clima é favorável, né? O clima é favorável, então essa relação energia solar com ambiente interno, ela está muito, pelo menos para mim, né, muito próxima de ser concretizada. A gente tem bastante cases agora com os estádios da Copa, né? Vocês fizeram alguma parceria com os estádios? Sim, nós inicialmente fizemos um estudo gratuito, é bom que se diga, para todas as 12 cidades-sedes, todas, né? Junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Nós estudamos os projetos dos 12 novos estádios ou reformados para a Copa de 2014, a Copa desse ano. Alguns compraram a ideia, outros não, né? Hoje nós temos, por exemplo, o Mineirão é um estádio solarizado, a Arena Recife também, acreditamos que a Arena de Salvador também venha a ser, e também o Maracanã tem um pouco de coisa de solarização. Nós não participamos do projeto de Brasília, do Mané Garrincha, mas também se tem notícia que foi um escritório de arquitetura aqui de São Paulo que desenvolveu, Castro Melo, e que também projetou a parte de solarização. O Itaquerão também vai... O Itaquerão eu não sei te dizer porque ele veio depois. Inicialmente, quando a gente começou a estudar, o estádio que estava previsto para São Paulo era do estádio do Clube de São Paulo, né, o Morumbi. Então, no Itaquerão nós não tivemos nenhum tipo de envolvimento. Mas vejam bem, eu acho que independente do resultado, né, serviu para mostrar a questão solar na vitrine. Ajudou, porque isso fez com que escritórios de arquitetura começassem a pensar. Nós vamos ter amanhã uma reunião com o pessoal do Green Building Council, GBC, para justamente ver como que se pode fazer uma ação conjunta, incorporando a questão solar já com edificações e projetos futuros. Então a gente está se movimentando tudo a ver, nesse sentido. Tudo linka, né, Mauro? Tudo está associado, entende? Tudo está associado. Eu tive foi uma das primeiras conversas que nós tivemos sobre estádios solares, foi no Rio Grande do Sul, onde o estádio da Copa é do Internacional, e na época estamos fazendo a Arena do Grêmio, né? E a gente foi fazer o estudo para o Internacional e o presidente do Grêmio na época nos procurou, né? E a gente explicou, olha, são para os estádios sede, o Grêmio, a Arena do Grêmio está muito bonita, é da OAS, mas não é
ela que foi selecionada para acolher os Jogos da Copa. E ele era um rapaz jovem, na época, o presidente do Grêmio, ele disse, mas então a gente está fazendo um estádio novo que já já nasceu velho, porque não incorporou essa ideia quando do seu projeto, né? Não aproveitou. Desde o início. Desde o início. Eu quero entender um pouquinho do funcionamento dessas placas fotovoltaicas, qual é a capacidade de armazenação dela e se essa tecnologia pode ser cada vez mais avançada para que ela, não sei se eu estou usando o termo correto, se é a forma como capta essa energia ou a forma como armazena, para que ela forneça toda a necessidade de uma casa inteira ou de uma empresa. Como é que funciona isso, Mauro? Quando você está num sistema isolado, e o Brasil tem bastante aplicação nessa área, até porque nós temos regiões que são muito distantes do sistema de transmissão nacional, né? Então, na região Amazônia se usa energia solar há mais de 10 anos, né? Quase sempre associada a um banco de bateria, né? Porque lá você não tem a rede. A grande vantagem dela estar ligada à rede é que a rede passa a ser o teu banco de bateria. Porque o banco de bateria é uma coisa que encarece muito a instalação. No sistema isolado você não tem como fugir disso, né? Senão só vai ter só luz quando tiver sol. E muitas vezes, na maioria das vezes, você precisa ir à noite, quando já não tem sol. Então, quando está se falando em sistema isolado, necessariamente você tem que incorporar ao projeto um banco de baterias que encarece bastante. No caso que nós estamos falando de integrar a rede, seja em telhado, comercial, concessionárias, ela entra no sistema e passa a funcionar como uma fonte complementar a esse sistema. Por isso que ela, inclusive, ela é positiva no sentido de proteger os reservatórios. Porque o grande banco de bateria que nós temos no sistema brasileiro são os reservatórios, né? Eles é que vão compensar a energia que a gente está consumindo, né? Então, você pode se utilizar dessa condição que o Brasil tem, de ter um sistema interligado, que não são todos os países que têm. Mas então, bom. No nosso caso, é melhor ainda. Ele é bom, o nosso sistema. É bom, é bom. Mas não foi justamente nessa parte que teve problema, nessa interligação, ou estou errado? Não. Todo o sistema interligado tem a vantagem de você poder utilizar a energia que está sendo gerada numa região que esteja chuvosa, no sul, e usando ela no nordeste que está seco. Ele permite que a água, como se fosse a água correndo pelo fio, mas no caso é energia. Agora, a desvantagem é por ele ser interligado, toda vez que tem um determinado problema, existe o chamado efeito dominó. Por exemplo, esse último episódio que nós tivemos aqui foi no Tocantins. E lá no Rio Grande do Sul ele foi sentido. Por isso que tantos estados foram afetados, por causa do efeito dominó, fruto da nossa interligação. Então, se eu tenho um problema em Tucuruí, São Paulo sente esse problema, em razão da interligação. Então, a interligação, sob o ponto de vista energético, é muito boa, mas pode gerar essa dificuldade que nós, às vezes, vivenciamos, de um problema localizado em determinada região, impactar num conjunto de estados e cidades. Eu tenho visto alguns profissionais da área de construção sustentável dizer que o custo para o consumidor adquirir um sistema fotovoltaico, as placas fotovoltaicas, já estão abaixando, né? Isso é realidade? Sem dúvida. O custo da placa fotovoltaica tem caído em torno de 20% ao ano. Olha só. 20% ao ano. Então, o que era uma coisa inviável há 5 anos atrás, não é mais. Se você pegar o estado de Minas Gerais, que é um estado que tem boa insolação e que a tarifa da CEMIG é uma das mais altas, ele hoje já se torna viável. Você pode perfeitamente fazer uma instalação na sua casa, por isso que Uberlândia despontou com a ideia dos 50 telhados, porque o próprio investidor, no caso de Uberlândia, foi nosso primeiro selo solar que nós concedemos, e eu fui pessoalmente visitar essa empresa, uma empresa de informática, EDP, que fez a instalação lá. Na época, fazem 2 anos isso, o proprietário da empresa investiu cerca de 70 ou 90 mil reais, e segundo ele, e a gente está monitorando isso, até em função da insolação, ele está gerando 20% acima do que ele previa. E com o que ele previa, a taxa de retorno já era de 8 anos.
Então, eu acho que essa geração acima, em função da própria tempo que nós estamos enfrentando, eu acho que com essa geração acima do programado, ele vai ter um retorno em menos de 5 anos. De 8 para 5. De 8 para 5. E outra coisa interessante, todo o equipamento fotovoltaico, ele tem um tempo de vida útil garantido pelo fabricante, dependendo do fabricante, de 20 a 25 anos. Então, depois dele estar amortizado, você vai ter energia gratuita, nesse caso gratuita para você, durante 15 e 20 anos, que é uma coisa bastante importante. E como a gente sabe que a tendência desses 15 e 20 anos é a gente ter uma tarifação maior, até por questões econômicas e necessárias, né, ele vai estar tendo provavelmente um retorno ainda mais rápido sobre sobre o seu investimento. E a manutenção também é... A manutenção é uma pergunta interessante, André, porque a manutenção é da menor manutenção possível que nós temos. A placa fotovoltaica, a energia fotovoltaica, ela não tem nada móvel. Nada móvel, nada se move ali, tudo fixo. Então, a manutenção é muito baixa e não se tem quase custo com ela. Pegando isso, quanto é que sai mais ou menos? Dá para ter, por ideia, por placa? Ou essa média não dá para calcular? Olha, vamos imaginar assim uma casa de classe média de consumo médio, fica em torno de R$10 mil, mais ou menos, a instalação. Tá. R$10 mil. Olha. Mais ou menos dessa ordem de grandeza. Eu tenho uma curiosidade, assim, que o Instituto Ideal está focado na energia fotovoltaica. Mas vocês trabalham também com outras energias renováveis? Sim, foi boa pergunta, porque eu sou um apaixonado pelo sol, então posso até estar prejudicando o Instituto. Não sei se tem também. Porque eu só falo em energia solar. Mas é o seguinte, ó, o Instituto são todas as fontes renováveis, tá? Seja biomassa, inclusive um dos nossos primeiros diretores, quando nós fundamos o Instituto, era aqui de Ribeirão Preto, justamente por causa da questão do bagaço de canas e coisa desse tipo. Depois, a gente viu que é um assunto que foi se consolidando, tem vida própria, está bem estruturado. A mesma coisa, a situação se passou com a questão eólica. A questão eólica hoje não precisa de nenhum incentivo. Então vocês botam na vida, a gente procura falar no espaço que nos dão daquilo que ainda não está consolidado, que ainda precisa de incentivo, de apoio. Claro. Né? Por isso que a gente está assim solarizando tanto a nossa conversa. Mauro, eu quero que o Gilson retorne aqui ao programa, que esse da placa fotovoltaica esteja bem encaminhado, que a gente já tenha falando de outra energia renovável. Com certeza seria ótimo. Mauro, eu queria agradecer a sua participação, parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar pelo trabalho do Instituto. Quero deixar aberto para que você faça as considerações finais, deixe os sites, eu vi que são vários sites, o Selo tem um site, os 50 Telhados parece que tem outro, mas fique à vontade aí para talvez centralizar em um só. Sim. Eu primeiro agradecer ao convite, né, Andréia, a oportunidade que estamos dando. Né? O nosso site, como tu bem falasse, tem um grande guarda-chuva, que é o América do Sol. Quer dizer, quem entrar nesse site vai conseguir chegar nos outros facilmente. Né? O Instituto fica em Florianópolis. O nosso telefone é 48, que é o código de Florianópolis, 3234-1757. A gente está à disposição de vocês para qualquer assunto que queiram esclarecer mais. Né? Nós nos dispomos aí a escolas, universidades, tudo isso a gente vem fazendo ao longo de 7 anos. Né? O esforço todo do Instituto é de aproximar o tempo dessas energias, fazê-las serem mais curtas, como já estão sendo em alguns países, aqui no Brasil também. E eu acho que essa pretensão, essa ideia de ser um instituto latino-americano também nos diferencia. Né? A gente tem um olhar e um compromisso com os países vizinhos. Eu acho que o potencial da América Latina para a energia renovável é imenso. Nós temos terra, nós temos sol, nós temos água, nós temos condições, inclusive, de ter uma matriz energética limpa, renovável, integrada, né, que vai possibilitar a esse continente ser um exemplo sob o ponto de vista de energia para o mundo todo. Perfeito, Mauro. Mais uma vez, obrigado. Mauro Passos, que é presidente do Instituto Ideal. André, muito obrigado também. Eu dou aquelas paradas para pensar que é tanta coisa. André, obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer ao Mauro também. Foi interessantíssimo o programa. Dá para fazer mais 20 programas com esse assunto, né? Então, obrigada e até a próxima.
Gente, obrigado mesmo, agradecer a participação de todos vocês. Esse programa estará disponível no nosso portal revistagreenbuild.com.br e você também pode acessar, ter informações no nosso portal, que é o mesmo endereço. Até a próxima semana, muito obrigado, tchau, tchau.